E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. E eu digo que você pode sempre participar pelo 981 11 40 39, 981 11 40 39. Mandar as suas mensagens e, por que não, até as suas reclamações, tá certo? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Já coloca aí as fotos, aí a imagem da nossa entrevistada de hoje, porque a nossa entrevistada de hoje é musicista e desde 2018 ela integra a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso. É graduada em música pela USP e tem formação avançada pela Escola de Música do Estado de São Paulo. É mestra em Estudos de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso e membro da Suzuki Association of the Americas, atuando como professora de violino e viola através do método Suzuki de ensino. Fez turnês pelo Brasil, Estados Unidos, Europa e América Latina. Já gravou com grandes nomes da música brasileira, como Chitãozinho e Chororó, Gustavo Lima, Daniel, Exalta Samba, Marília Mendonça e também com o DJ Alok, entre outros. É por isso que eu tenho o prazer de dizer agora, boa noite, Fernanda Pavan. Boa noite, Elias. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje no programa. E pela sua apresentação aí. Nós que agradecemos a sua participação, de imediatamente aceitar o nosso convite para fazer todo esse importante, gente, da entrevista na TV. Você é importantíssima, né? E elegante, né? Super elegante. Obrigada. É tudo de acordo. Vocês viram o sapato da Fernandinha? Tem como mostrar aqui Ai, gente, olha só, que chique, coisa mais né? elegante. Tem que combinar com o violino, né? É com o violino? Tem que ser assim, o figurino todo. E com a sua personalidade. Olha lá, né? Tem um top, olha lá, ele tem um top virar na assim, lateral. Tá. Muito bom. Sensacional. Obrigada. Olha, Fernanda, é o seguinte, eu quero começar essa conversa assim, do jeito que você é, bastante elegante, né? Eu assisti um dia, lá no Teatro Zulmira Canavarros, você fazendo uma música sensacional, que era Por Uma Cabeça. Todo mundo vai ao delírio com ela, exatamente. Né? É um tango, né? Esse tango é de Carlos Gardel? Carlos Gardel, exatamente. Aí, você me transportou para o filme Perfume de Mulher, né? Aquele filme muito bem estrelado por Al Pacino. Uhum. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Faz o seguinte aí, coordenação. Roda para nós aí aquela imagem e aí a Fernanda vai executar aqui Perfume de Mulher. Vamos aguardar aí a imagem ser rodada. Muito bem. Olha lá. Muito bom. Obrigada. Lindo, parabéns. Olha, Obrigada. Agora Al Pacino nunca vai poder dizer que não dançou sob o seu som, sob a sua música. Al Pacino e a Gabrielle Anwar. Exatamente. Linda, lindíssima, né?
essa imagem e essa música também. Eu tudo acho combina, né? tudo O som combina. com a música, com Exato. o roteiro é perfeito, por isso que faz tanto sucesso. Ah, muito obrigado por aceitar fazer esse desafio comigo aqui, viu? Agora, tocar ao vivo, né, gente? Junto com o filme, é um desafio mesmo. Sim. Agora, me diz uma coisa, por onde você já andou com a sua música? Nossa, gente, eu já cheguei a lugares assim que eu nunca imaginei. Primeiro, Cuiabá, né? Que eu nunca imaginei que eu fosse morar aqui em Cuiabá. Né? Sou paulista, do interior, lá perto de São José do Rio Preto. Minha cidade tem 15 mil habitantes. Chama-se Potirendaba, é um nome indígena. Repete, Potirendaba. 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 Isso. É indígena? Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Significa buquê de flores. Buquê de flores. E eu comecei a estudar música lá. Não tenho ninguém da família que é músico, mas ainda tem, né, até hoje, um projeto social bem forte lá no interior e na capital também, que é o Projeto Guri. E aí, através desse projeto social, que começou com o Paulo lá na minha escola, que eu iniciei estudando música. Que legal. Depois eu me mudei para Ribeirão Preto. Eu tinha 17 anos, saí de casa, fui fazer faculdade. Sou graduada lá na USP de Ribeirão. Quando eu estava já no último ano, eu comecei a fazer provas para a orquestra, que a universidade, a faculdade em si, ela prepara muita gente para ter esse caminho, né, musical, profissional, de ou tocar em orquestras, dar aulas também. Então, eu prestei uma prova para a orquestra do SESI São Paulo, que o maestro João Carlos Martins. Sim. Fiquei vários anos lá trabalhando com ele. Então você bebeu daquela fonte, aquele cara? Sim. Foi a minha primeira, minha primeira experiência profissional em orquestra mesmo, né? Em São Paulo, já aquele mundo, né? Super diferente. Sim. Então, foi muito válido para mim tudo que eu passei lá. Morei diversos anos lá em São Paulo, toquei em outras orquestras, tive a oportunidade também de tocar até na Orquestra Sinfônica do Estado, lá de São Paulo, que é considerada a melhor da América Latina, né? Então tive essa oportunidade que tantas pessoas almejam e às vezes por diversos motivos não conseguem. Depois eu já estava cansada, assim, de morar lá em São Paulo, porque quando você vai como turista é maravilhoso, né? Agora, para morar lá, a gente que trabalha com eventos, cada dia você está num lugar diferente, é muito complexo, né? Para você se locomover. E assim, 10 anos atrás não tinha o WhatsApp, não tinha o Google Maps, era bem mais difícil, Sim, né? Exatamente. Parece que é tanto tempo, mas não é tanto tempo assim. Aí eu comecei a procurar trabalhos fora da capital. Primeiro eu fui para Goiânia, trabalhei na Orquestra Filarmônica de Goiás durante 4 anos. E aí que surgiu a oportunidade de eu vir aqui para o Mato Grosso trabalhar na Orquestra Sinfônica da UFMT. E você veio por concurso? Vim por concurso. Sim. Eu me lembro que acho que fui o primeiro jornalista a fazer uma entrevista com você. Foi. Né? Foi lá em 2019. E Verdade. você estava super preocupada Ai, e coisa e tal, né? Com vergonha, né? Porque assim, ó... Quando São duas pessoas diferentes, aquela menina lá e essa moça aqui. Totalmente, né? Foi uma transformação, essa minha vinda para Cuiabá mesmo. Os projetos que eu realizo além do meu trabalho lá na UFMT, que me permite essa liberdade também de desenvolver, né, outros trabalhos. E só tenho a agradecer mesmo pela receptividade. E assim, gente, para dar entrevista, assim como para tocar, tem que ter essa emoçãozinha, porque é isso que move a gente. Sim. Só que geralmente para tocar você já vai com a música sabendo, né? Sim. Agora para falar é um pouco mais complexo. Mas você tá muito bem. Você obrigada. Participou de gravações com grandes nomes da música, né? Grandes. E aí foram gêneros diferentes, né? E como transitar por todos esses gêneros? Isso é uma característica muito especial minha, por toda a minha trajetória, tanto na música erudita, com os trabalhos em orquestras profissionais, quanto com esses ícones da música popular. Então, desde quando eu morava lá em São Paulo, lá em Goiânia, esses são centros, né, que acontecem muitas gravações. Sim. Então, quando eu estava em São Paulo, eu gravei com Constância Chororó, 2 DVDs com eles. Um deles, inclusive, foi premiado Grammy Latino. Sim. Também lá em São Paulo, eu gravei o último DVD do Exalta Samba, de 25 anos, lá no estádio do Palmeiras. E foi, assim, uma experiência incrível, aquela multidão. E também, depois lá em Goiânia, né, toquei com o DJ Alok no Festival Vila Mix. Então, assim, são, entre muitos outros, né, Djavan, Caetano Veloso, Roupa Nova também, que foi os primeiros famosos que eu toquei. E gravei os DVDs acústicos e tal.
Então, assim, você passeia por toda esses temas ecléticos da música que até um certo momento não eram muito comuns para o violino, né? Entendo. Que o violino é considerado mais aquela coisa clássica, erudita, de todo mundo vestido de preto e assim na partitura, porque é super difícil, a gente tem que realmente estar muito concentrado. Mas o timbre maravilhoso, tanto do violino quanto de outros instrumentos, né, de cordas, viola, violoncelo, de sopros também, foi conquistando esses outros gêneros musicais, Sim. essas outras linguagens, e hoje em dia tem muito esses arranjos de cordas para deixar essa roupagem mais sofisticada nos outros estilos também, que são além da música erudita, né? Muito bom. Você falou aí de todo mundo vestido de preto. Aí tem uma coisa que aí, às vezes me incomoda. Às vezes tem um artista que ele é convidado, ele está lá solo, né? Aí ele começa o show, a apresentação, a solenidade vai começar, ele faz a apresentação e tal. E tem uma coisa que me incomoda, é que ninguém apresenta esse artista. Né? Eu acho muito chato isso, porque você tem que ou antes ou depois. Termina, você faz a abertura, termina e você diz. Nós tivemos aqui a Fernanda Pavan, do Grupo Acalanto e também da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso, nossos aplausos, né? Aplaudir a pessoa sem dúvida nenhuma. Não, né? até agradeço, porque o Elias fez esse reconhecimento num evento que nós estávamos e que eu não fui anunciada. Mas assim, às vezes os eventos são promovidos por pessoas também que não têm essa destreza da produção de eventos, que acham que é simples, né? Mas a gente precisa muito dos profissionais para nos auxiliarem com todo o cerimonial e organização dos profissionais que vão trabalhar ali também. E por conta da valorização mesmo, porque nós ainda somos uma classe que não temos o devido reconhecimento, né? Sim. Parece que é uma coisa super simples, que é igual a ginástica, né? Todo mundo agora parece que sabe da cambalhota. E agora todo mundo quer patrocinar, né? Mas antes não patrocina, depois ninguém do filho patrocina criado, antes. né? Como se diz, todo mundo quer ser o pai, todo mundo né? quer ser o pai. Mas parece que é simples, né? Porque eu sou uma profissional, então as pessoas olham eu tocando e falam assim, nossa, é uma leveza, parece que é fácil tocar. Sim. Só que pra gente chegar realmente nesse nível de performance, Leva muito tempo, estudo, muito muita dedicação. Claro que a gente tem, né, uma luzinha divina com o Sim. talento, mas o talento, como eu penso, ele te leva até um nível só. Para você evoluir, progredir a partir dali, é realmente o seu esforço, a sua dedicação, a sua persistência, a sua coragem, porque eu acho que eu fui toda a minha vida uma pessoa estou sendo ainda muito corajosa. Ou seja, não é só talento, precisa estudar Lapidar, de verdade, lapidar, né? Além de estudar, de conhecer, é preciso praticar. Exatamente, é um conhecimento assim, infinito, contínuo. É o caso das meninas lá nas Olimpíadas, né? Não é só talento ali, não, você chega lá e pular para lá, que é negativo, elas estudam o tempo todo, né? Eu costumo, se aperfeiçoam, né? Eu costumo citar sempre nas minhas palestras, por exemplo, os atletas de alto rendimento, né? Isso. O Usain Bolt, ele treina há 4 anos para ir... Eu treinava, né, para uma competição que duraria 9 segundos, quebrar o próprio recorde, né? E a gente tem muito essa característica da ginástica, eu estava refletindo sobre isso, porque você só tem aquele milissegundo ali para fazer dar certo o movimento e às vezes é um ângulo, um dedo, um pouquinho a mais que sai do lugar. E quando nós vamos fazer as provas de orquestra, né, ou de trabalhos em geral, é desse jeito, você só tem aquela chance ali. E tem muito essa parte psicológica também, do nervosismo, da pressão, de ai meu Deus, do julgamento, né? Aí, por falar nisso, tem muito da ginástica. O que você tocou lá com o Chitãozinho e Chororó? Você toca pra gente aqui? Com certeza, eu vou tocar uma que todo mundo, eu tenho certeza, vai cantar comigo em casa. Tá preparado? Preparada? Vamos lá. Qual que é? É surpresa. Não vou nem falar o nome, essa não precisa. O hino. Um hino. Hino do Brasil, gente, segundo. Quando eu digo que deixei de te amar. Vamos lá.
Ah, massa, muito legal, muito legal. Mas aí eu fiquei curiosíssimo. A Chitãozinho Chororó é um hino realmente, né? É maravilhoso, sensacional. Mas aí eu fico pensando, mas e aí, DJ Alok? O que aconteceu por lá? Como é que foi isso aí? Bom, o Alok, ele tem, assim, arranjos incríveis, né, de música eletrônica, que ele usa esse timbre das cordas, entendi. que dá toda essa sofisticação. Então, tinha toda uma orquestra, né, junto ali, e realmente tocar ao vivo, junto... Tem muito isso hoje em dia, né? Tocar junto com o DJ, diversos estilos, fazer versões das músicas. Sim. Que hoje em dia até esse instrumento aqui, que é super lindo, né? É uma exclusividade nossa, que veio de fora. Depois que eu fiz a encomenda, demorou mais de um ano pra gente receber, porque ele veio de onde? Veio de um luthier específico que ele esculpiu a mão, de madeira mesmo. Então, por isso que tem esse timbre bem parecido com o original, né? Entendi. Então, é um instrumento de extrema qualidade, tão bom quanto o violino tradicional, que também tem um ótimo, mas que ele tem, assim, um impacto visual diferente. Então, esse instrumento aqui é um instrumento eletrônico, né? A produção do som dele é toda por captação eletrônica e todas a microfone que tem aqui. E então permite essa diversidade de timbres também para tocar com esses estilos diferentes, para fazer eventos maiores e para o som ficar perfeito, independente de onde a pessoa estiver, super legal. Sem microfonia, de estar muito alto, enfim. É realmente uma obra de arte esse instrumento. Sim, é sempre uma obra de arte. E para tocar na música eletrônica também fica bem legal. Exatamente. Mas o que você fez lá com a Alok? Vamos fazer uma dele então? Outra coisa, né? Obrigada. É super Muda, diferente, né? Muda completamente, né? Me diz uma coisa, o que é o método Suzuki? O método Suzuki é um método de ensino do professor Shinichi Suzuki, que ele organizou de forma muito bem estabelecida o ensino por habilidades, ou seja, geralmente as pessoas aprendiam a tocar violino e você tinha que estar naquela postura perfeita, só coisa técnica, aquela maçante o jeito, né, de aprendizado, desanimava as pessoas sem motivação. Hoje a gente tem uma pedagogia bem moderna que a gente precisa para competir com toda essa tecnologia e celular, né, e instantaneidade das coisas, rapidez, e o instrumento não é assim. Você tem que se dedicar, levar tempo. Um dia você acerta tudo, outro dia você não acerta tanto, e assim ir se desenvolvendo. E o método Suzuki são vários volumes que você já começa desde o início com pequenas músicas, mas para já dar essa sensação para o aluno de que, nossa, estou evoluindo, estou progredindo e está sendo fácil. Então, tem todas as tonalidades, a sequência musical, tudo bem estabelecida. E antes da gente conhecer essas músicas, os professores, nós somos obrigados a fazer um método, um módulo que se chama Filosofia Suzuki, para você entender o porquê que é estruturado dessa forma, como dar aula, qual que é a técnica principal de cada uma das músicas a ser trabalhada e tudo mais. Então, essa é uma instituição assim, que tem ampla aceitação no mundo todo.
e que quem tem os cursos reconhecidos para dar aula realmente do método Suzuki faz parte dessa associação. E a gente tem uma série de palestras, encontros também, para a gente estar sempre se atualizando. Você explicando sobre o método Suzuki, me lembrou um violinista lá, boliviano, de San Inácio de Velasco. Então, ele é autodidata. Eu conheci ele, tinha 25 anos, Marcelo Zeballos. Ah, não conheço. E ele passou pelo Brasil, tentou inclusive se encaixar em algum, mas pelo fato de ser autodidata, ele não conseguiu. Eu acho que o método Suzuki seria muito interessante. Ele, inclusive lá na Bolívia, em São Inácio, ele era conhecido como Marcelo Louco, porque ele passava o dia inteiro executando nas ruas e tudo isso. Hoje acho que ele se encontra numa orquestra lá em La Paz. Olha só. A nossa dificuldade, né, ainda está em encontrar esse meio termo, né? Da música erudita, extremamente metódica e fechada, quadradinha ali, e dessa música popular de tocar de ouvido, que é, assim, tão importante também. Então, às vezes, tem algumas lacunas na nossa formação educacional que ainda acredita-se, né, culturalmente, uma coisa é maior que a outra, menor, mais digna, menos digna, a mulher tocando, só homem tocando, aquela coisa toda. Então, eu acredito assim, a música boa, independente do estilo, do instrumento, ela comove a pessoa de alguma forma, porque eu acho que o papel da arte é esse, né? Você impactar de alguma forma. Independente do jeito que for. A música não tem sexo. Não tem. Ela toca o coração, a emoção das pessoas, independente de qualquer coisa. Então, é importante a gente saber isso, né? Que as coisas estão mudando. A gente vem mostrando aí, com o nosso trabalho com a Acalanto, que a gente tem espaços criativos no mercado que as pessoas nunca imaginaram colocar um violino tocando, Exatamente. Né? Então, às vezes eu faço, por exemplo, vou tocar na aula de bike indoor, que fica super legal. Aí é tão mais emocionante quando você tem uma música sendo tocada ali ao vivo do que só uma gravação, com toda a interação também. Então, às vezes, as pessoas ficam com aquele receio, não vou no teatro porque eu não entendo como que é aquela música, eu não sei, não posso nem respirar, não sei que hora que tem que bater palma, se eu posso, se eu não posso, porque que a música corta e não pode bater palma. Então, eu tento fazer um trabalho também de formação de público, trazendo esse repertório mais próximo do ouvido da população, né, dos estilos populares, para as pessoas verem e falarem, nossa, não é aquela música chata para dormir, tem outras possibilidades também. E aí, através disso, muitas pessoas passam a se interessar pelo estilo musical, despertam aquela vontade de também fazer aula, de tocar um instrumento, de assistir orquestra, e enfim. Tanto é que os Três Tenores em Concert, eles fizeram um trabalho também dessa natureza, né? Buscaram o popular justamente para se aproximar mais um pouco do público, né? Isso, é uma sementinha ali que a gente planta, né? Quando a pessoa conhece, aquilo tem uma produção de significado maior, né? A gente viu muito isso no nosso mestrado. Exato. Então, quando você consegue ter uma produção de significado que realmente marca a pessoa, aquilo vai transformar a vida dela de alguma forma. E isso pode impactar na vida dela, das outras pessoas que convivem com ela. E a música, o tanto que eu escutei na pandemia, a música me salvou. A gente vê que é realmente uma arte que tem um poder, né? Hoje eu estudo mais cientificamente sobre isso no meu curso de pós-graduação em musicoterapia, e as descobertas têm sido, assim, impressionantes. Legal. Olha, você viu aí que o nosso Mister Studio mostrou aí, né? E pro intervalo, né? Sim. E quando nós temos música, a gente vai pro intervalo com música. Você ótimo. faz rasqueado? Faço. Então vamos pro intervalo com um belíssimo de um rasqueado. Com certeza. Quero ver quem tá aí em casa dançando, porque essa daí a gente não consegue ficar parado, né? Muito bem. Então vamos lá.
Valença. Alceu Valença. Legal, muito interessante. Você fez mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea na UFMT, né? E aí você trabalhou como? Você fez a ponte com a música? Fiz sobre a invisibilidade das mulheres na música. Sobre o reconhecimento das suas produções intelectuais, principalmente as mulheres solistas, instrumentistas e também as compositoras. Porque durante muito tempo não nos era permitido estar aqui nesse lugar tocando, né? Apenas por ser mulher, porque éramos consideradas sem a inteligência necessária. E principalmente as compositoras, né? Que nos concursos de composições tinham que usar até pseudônimos masculinos. E Até quando isso? Isso aí começou a mudar depois da década de 60, mais ou menos. Bem aí então. Bem aí então. E a gente vê os livros de história aí, a história dos grandes compositores, guia dos grandes compositores. Mais de 1000 anos, quase, de história da música e só nome de compositores masculinos. Não é possível que esse tempo todo, né, não teve uma mulher que escrevia música também. Então a gente vê um apagamento histórico-cultural também. E a gente hoje tem a oportunidade, né, de fazer isso mudar um pouquinho, né? Trazer à luz o diferente. Então, foi mais ou menos sobre isso. E eu tive o prazer de fazer algumas aulas do mestrado ao lado da Fernanda. Só que eu ficava meio envergonhado, não gostava de falar ao lado da Estrela, né? Verdade. Imagina. Vem cá, por exemplo, você esteve nos Estados Unidos. O que mais se ouve, se executa no violino? Aliás, você está com violino, mas você também trabalha com a viola, né? Viola clássica. Clássica. Isso. E aí, qual que é a diferença? Porque, olha, o instrumento me parece que é a mesma coisa. Isso. Todo mundo tem essa sensação. Se você não é realmente especialista, é difícil. Porque eles são todos da mesma família. Então, o formato, a não ser que seja assim elétrico, né? É bem parecido mesmo. Muda um pouquinho do tamanho proporcional entre o violino, que é menor, e a viola, que é um pouco maior, e a afinação. O violino tem essa corda bem característica, que é a Mi, para a gente conseguir notas mais agudas, e a viola tem uma corda mais grave, que é a Dó. Então, a gente tem essa confusão de nomenclatura aqui no Brasil, né? Porque tem a viola caipira, tem a viola de coxo, que eu só conheci depois que eu mudei para o Mato Grosso também, não conhecia antes. E muitas pessoas não sabem que essa viola de arco existe. E é um instrumento belíssimo, tem um timbre bem aveludado, mais escuro, mais introspectivo, assim. Eu toco os dois instrumentos. Ela é mais para acompanhamento, a viola, ou não? Sim. Certo. Então, eu falo um pouquinho disso no meu mestrado também. Até uma certa época foi considerada mais para acompanhamento. Depois, ela já teve assim, um lugar mais protagonista de solista também. Então, a gente tem diversos concertos solos de viola também. Quando você viu a viola de coxo, o que você pensou quando você viu aquele mestre Alcides ali trabalhando, tal, fazendo ela de chimboveira, de sarã de leite, isso aí? A gente primeiro aprecia, né? Porque é um timbre que eu nunca tinha escutado, assim como os ritmos mais típicos daqui, da região. E eu fiquei impressionada, assim, com a musicalidade que eles implementam, mesmo ela tendo um som mais abafado, mas essa é a característica principal, né? Não é o volume que vai fazer a diferença ali, mas realmente o timbre. Então, entendi. eu fiquei super feliz de conhecer e de ver sendo feito assim manualmente também. É muito interessante. Mas eu fiz uma pergunta também. O que as pessoas ouvem nos Estados Unidos, por exemplo? Então, lá onde eu fui tocar... Um exemplo que eu digo assim, tudo bem, pode falar. De música clássica, você quer dizer, né? Certo. Tá, lá onde você foi tocar? Lá onde eu fui tocar foi no Lincoln Center, que é um complexo ali que tem 3 teatros, que é um da Orquestra Filarmônica de Nova York, que é uma das mais tradicionais do mundo. Tem um outro teatro que é da Ópera, do Metropolitan, e o outro teatro do lado, que é do balé. Então, nessa época também, eu estava muito inserida nessa parte de música orquestral. E como a gente vai para um concerto no exterior igual, os atletas para a Olimpíadas, você fica bem centrada ali, a gente estava muito concentrado em fazer também as passagens de som, porque o lugar que você vai se apresentar, na verdade, ele é um outro instrumento musical. Principalmente para os instrumentos acústicos, né? Diferente desse que é elétrico, a gente consegue controlar aqui o volume, o timbre e tudo mais. O instrumento acústico, não, ele depende muito do ambiente que você vai estar. Então, às vezes, você ensaia uma música com a orquestra num determinado teatro,
Quando você vai para outro local, a sua referência sonora é totalmente diferente. Às vezes o teatro tem mais reverberação, então a nota soa um pouquinho mais, às vezes tem menos. E por isso que a figura do maestro é tão importante ali na frente, porque vai ter uma figura de liderança perante todas aquelas pessoas que vai estabelecer qual que é o ritmo, qual que é o andamento, se vai fazer um pouquinho mais rápido, mais devagar, e todas as nuances musicais também, né? E aí, o que você tocou Vamos lá? tocar o Canon? Canon, do Pachelbel. É uma música lindíssima que muita gente escuta ela e ela tem uma característica bem interessante, que ela tem várias vozes que se entrelaçam ali e fica perfeito. Então, vamos lá. Aí, na América Latina, é uma música mais caliente? Ah, é? Pode ser até uma brasileira, de repente, né? Vamos pensar alguma especial. Gostei da resposta. Diz tudo, né? Ok. Então, vamos lá. Tem essa preparação. Bacana, muito bacana mesmo. Aí você criou o Acalanto, né? O que foi que você pensou, vamos criar o Acalanto, um grupo para ter esse trabalho das festas em todos os lugares de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil? Tem viajado para fora também? Daqui a pouco, vamos ter surpresas aí. Tá. A gente já faz alguns trabalhos fora de Cuiabá, fora do Mato Grosso, e está vindo a nossa turnê internacional também. Internacional, é? Sim. Poxa vida, parabéns. Fiquem de olho aí. Então, mas assim, por que você criou o Acalanto? Inicialmente, a gente começou por conta da pandemia, de forma digital, naquele momento de tantas incertezas. Eu estava acostumada com esses grandes eventos, a participar nessas gravações, eventos, casamentos e tudo mais. E, de repente, do dia para a noite, a gente ficou sem nada. Eu também estava no meu estágio probatório lá na UFMT, aquelas dúvidas, aquele medo, insegurança. Falei, isso aqui não vai durar 2 meses, não, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E eu já tinha essa vontade de ter um projeto pessoal, de empreender na música, de fazer esse trabalho de formação, de diversidade, de inclusão também. E eu estava, nessa época, fazendo um mestrado, e o mestrado abriu muito a minha cabeça sobre
essa parte cultural, sobre a produção de significado na vida das pessoas, porque eu estava num momento muito técnico da minha carreira. Você se especializa e aí fica pensando só em nota e ritmo, sabe? E a gente, às vezes, deixa o sentimento num segundo plano. E aí eu falei, não, tá errado. Isso tem que ser a primeira coisa, a expressividade. Então eu comecei a me redescobrir, foi uma transformação para mim. A gente começou inicialmente a fazer alguns trabalhos de forma online, gravações, mas sempre muito bem executadas, com muita qualidade e proporcionando assim, baseado no design de experiência para as pessoas. Conforme foi passando os meses da pandemia, as pessoas foram me convidando assim, ó, para as festinhas clandestinas nas casas delas, né? Entendi. Vamos fazer um aniversário aqui, são 5 pessoas, vem tocar uma música especial, porque você fez essa homenagem para nós por vídeo, foi lindo, ou então a pessoa postava lá na rede social, já me marcava. Então, antes eu sempre fiz muitas coisas com que a Fernanda não aparecia, né? Sim. Aparecia o nome das grandes instituições que eu sempre trabalhei. E aí eu passei a ter essa carreira mais solista e muito diversificada, e as pessoas foram reconhecendo assim uma beleza no instrumento. Sim. Bem tocado por uma profissional, e a gente cuida, a gente preza muito por fazer tudo de forma personalizada, de acordo com cada evento. Então eu acho que isso faz muita diferença e coloca a gente nos mais diversos lugares e ambientes para que a música boa cabe, né? Existe, assim, algum convite estranho, por exemplo? Convite estranho? Velório, não faço velório. Mas já convidaram para velório? Até já toquei, mas assim, geralmente eu não aceito, porque eu gosto de tocar nos momentos felizes e marcantes para o bem das pessoas, né? E é um momento meio mais delicado, então geralmente eu não toco. Mais uma vez, me chamaram para tocar num distrato de casamento. Distrato? Falei, olha, eu já toquei casamento civil, mas você foi? Religioso. Eu falei, acho que vai ficar muito legal ir lá na frente do juiz depois, né? Aí eu falei, vamos repensar, vamos fazer outro formato. A gente fez de outro jeito e foi melhor. Evidente. Mas sempre surgem, assim, situações inusitadas. Isso me lembra uma vez quando eu fazia rádio, lá em 79, se não me engano, e aí as pessoas ofereciam música, mandavam carta, essa coisa toda, participava pelo telefone fixo, né? Aí eu me lembro de uma namorada que, uma pessoa que havia terminado com o namorado, essa coisa toda, estava naquela fase meio complicada. Aí, qual música que você oferece? Eu ofereço a música Vá pro Inferno com o Seu Amor. Pro meu ex-namorado. Nossa! Então, é interessante também pensar na relatividade do significado das músicas para as pessoas. Às vezes, uma música que eu posso amar, alguma pessoa teve uma experiência ruim com ela. Claro. Né? Às vezes era uma música, tema do namoro, e o namoro acabou, a pessoa escuta aquela música, por mais linda, romântica que seja, causa um trauma nela. Então, a gente pensa muito isso na musicoterapia, a gente tem um conceito que se chama ISO, Identidade Sonora, para realmente ver o que faz sentido para as pessoas. Fernanda, nós já estamos chegando ao final. E a gente, tão boa essa conversa aqui, gente. Quando nós temos, assim, música, essa música maravilhosa, a gente encerra com música. Eu gostaria que você encerrasse com uma música bem romântica, né? Eu quero oferecer a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no Boa Noite, Elias Neto, em especial para minha mulher, minha esposa, Solange. Você conhece, conheço, né? Solange. Um beijo, Solange. Ela está fazendo aniversário hoje. Sério? Eu posso tocar um parabéns rapidinho? Toca rapidinho. Para Solange, então. Tá, vamos lá. Maravilhoso. Muito bem, como eu disse, já estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Por atender ao nosso convite. Sucesso, mais sucesso ainda. Amém. E siga com esse trabalho que é maravilhoso e sério. É sério, é profissional. Profissional, mesmo. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Eu te agradeço pela companhia. Um abraço. A gente se vê na segunda-feira. Mas nós encerramos com essa grande estrela e a música, boa música. Abraço.